O salão de gala parecia saído de um filme. Lustres de cristal refletiam milhares de fragmentos de luz sobre mármore italiano, e cada detalhe, do vinho francês às obras de arte nas paredes, transpirava riqueza. Aquele era o aniversário de 30 anos de Henrique Vasconcelos, um dos homens mais poderosos e cobiçados do país. Os convidados o observavam com devoção. Empresários murmuravam sobre sua genialidade nos negócios. Modelos suspiravam pela sua presença. Jornalistas anotavam cada gesto, certos de que Henrique era a personificação do sucesso. Mas a atmosfera perfeita se rompeu quando as portas do salão se abriram discretamente. Um casal entrou com passos hesitantes, destoando completamente da luxúria ao redor. As roupas eram simples, gastas pelo tempo. O pai, um homem magro com ombros curvados pelo trabalho pesado. A mãe, de olhar bondoso, segurava uma bolsa já desbotada. Henrique, ao vê-los, congelou por um instante. Um lampejo de desconforto cruzou seu rosto, mas logo foi substituído por uma máscara de arrogância. Os convidados, curiosos, abriram espaço para que o casal se aproximasse. Muitos pensavam, que lindo! Os pais do bilionário vieram prestigiá-lo. Mas o que aconteceu em seguida foi um choque coletivo. Eu já disse para vocês não aparecerem aqui, disparou Henrique, sua voz ecoando no salão. O silêncio foi imediato. A mãe tentou sorrir, como quem deseja apaziguar a situação, mas o filho não lhe deu chance. Vocês não pertencem a este lugar. Olhem só como estão vestidos. Ele gesticulava com desprezo. Acham que eu vou permitir que me envergonhem diante dos meus convidados? Um murmúrio de desconforto se espalhou. A mãe, com os olhos marejados, apenas murmurou. Filho, só queríamos te parabenizar. Henrique, ríspido, cortou a fala. Eu construí tudo sozinho. Não devo nada a vocês. Voltem para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. A mãe respirou fundo, engolindo o choro, e puxou suavemente o braço do marido. O pai, em silêncio, apenas abaixou a cabeça. Eles se viraram e caminharam para fora, sob os olhares incrédulos da plateia. Uma taça escorregou da mão de uma convidada, quebrando-se no chão. Henrique sorriu falsamente, ergueu a sua própria taça e declarou: Vamos esquecer essa cena desagradável. A festa deve continuar. Mas, no fundo, algo nele já começava a rachar. Você já imaginou descobrir que toda a sua vida foi construída sobre um segredo guardado a 7 chaves? Que aqueles que você mais desprezou escondiam a verdade que poderia mudar absolutamente tudo? Esta é a história de Henrique Vasconcelos, um jovem que conquistou impérios e humilhou os próprios pais diante do mundo, acreditando que eles eram apenas um peso do passado. O que ele não sabia é que cada palavra de desprezo lançada contra eles iria voltar com uma força devastadora. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é mais do que uma história de riqueza e poder. É um mergulho em dilemas morais, revelações chocantes e emoções que vão prender você até o último segundo. E antes de seguirmos, eu quero que você me conte uma coisa. De qual cidade e de qual país você está ouvindo essa história? Escreve aí nos comentários, porque eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. E claro, aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma narrativa intensa como esta. Agora, vamos juntos conhecer o passado de Henrique, o menino que trocou o amor dos pais pela ilusão de poder. A narrativa volta no tempo, mostrando um bairro simples. Ruas de terra, casas pequenas, crianças brincando descalças. Entre elas, um garoto de olhos brilhantes, Henrique, ainda com 8 anos. Ele corria pelo quintal, segurando um carrinho improvisado feito de madeira pelo próprio pai. A mãe, sorridente, chamava da janela. Henrique, vem almoçar. Fiz arroz com frango do jeito que você gosta. A vida era simples, mas cheia de calor humano. Porém, Henrique já mostrava sinais de ambição. Na escola, zombava dos colegas mais pobres que não tinham tênis novo. Queria sempre ser o primeiro, o melhor, o mais admirado. Uma lembrança em particular queimava dentro dele. Certa vez, um colega rico chegou com um videogame moderno. Todos se reuniram ao redor, encantados. Henrique, sem ter como competir, ficou de lado.
A sensação de inferioridade se tornou um combustível silencioso. Naquela noite, enquanto jantava com os pais, perguntou de repente: Mãe, pai, por que a gente não é rico? O pai respondeu com calma: Filho, riqueza não é só dinheiro, é amor, é família, é caráter. Henrique bufou, insatisfeito. Em seu coração, prometeu a si mesmo que nunca mais se sentiria pequeno diante de ninguém. Já adolescente, Henrique começou a se destacar. Inteligente, ambicioso, aprendia rápido. Vendia doces na escola, arrumava computadores, fazia de tudo para ganhar dinheiro. Os pais, orgulhosos, economizavam cada centavo para apoiá-lo. A mãe deixava de comprar roupas novas para pagar cursos de inglês. O pai trabalhava horas extras em uma oficina para bancar o primeiro computador de Henrique. Eles acreditavam nele com todas as forças. Mas Henrique nunca percebia esses sacrifícios. Em vez de gratidão, sentia vergonha. Vergonha das roupas surradas do pai. Vergonha das mãos calejadas da mãe. Vergonha de morar em uma casa simples. Um dia, já na universidade, foi convidado para uma festa da alta sociedade. Seus pais, felizes, insistiram em levá-lo de carro até a mansão. Mas quando chegaram, Henrique os fez parar a alguns quarteirões de distância. Podem me deixar aqui mesmo, disse, frio. Mas, filho, ainda falta bastante até a casa, a mãe comentou. Ele explodiu. Eu não quero que ninguém veja vocês. Os pais se entreolharam, feridos, mas não disseram nada. Apenas obedeceram. Anos se passaram. Henrique estudou economia, fez contatos poderosos e aos poucos construiu seu império. Investimentos certeiros, negócios arriscados, mas sempre lucrativos. Antes dos 30 já era bilionário. Revistas o chamavam de gênio. Programas de TV o entrevistavam como exemplo de superação. Mas nas entrelinhas, Henrique contava sempre a mesma versão da história, que era um autodidata que venceu sem ajuda de ninguém. Em entrevistas, nunca citava os pais. Quando perguntado sobre suas origens, respondia vagamente: Meu passado não importa. O que conta é o que construí com minhas próprias mãos. Enquanto isso, seus pais acompanhavam de longe, orgulhosos, mas também entristecidos com a distância emocional que o filho criara. Eles sabiam de algo que ele ignorava completamente. Um segredo guardado há décadas, esperando o momento certo para vir à tona. Depois da festa onde os humilhou, Henrique acreditava que tudo tinha voltado ao normal. A vida seguia no luxo, entre reuniões milionárias e viagens internacionais. Mas certo dia, ao sair de um hotel 5 estrelas em São Paulo, encontrou os pais esperando por ele na calçada. Não estavam maltrapilhos, mas ainda simples, destoando completamente do ambiente. Henrique, a mãe chamou, a voz trêmula. A gente precisa falar com você. Ele olhou ao redor, preocupado com os flashes de fotógrafos. Eu já disse para vocês não me procurarem em público, sussurrou com raiva. Querem que eu vire piada nos jornais? O pai tentou argumentar. Filho, é importante, você precisa saber. Mas Henrique interrompeu bruscamente. Eu não preciso de nada vindo de vocês. Se querem ajuda, falem com meus advogados. A mãe respirou fundo, lágrimas contidas. Não é dinheiro, Henrique. É a verdade. Ele franziu o senho, impaciente. Verdade. Vocês já mentiram demais sobre o quanto fizeram por mim. Eu cheguei aqui sozinho. E é só isso que importa. Henrique entrou em sua limusine e partiu, deixando os dois na calçada. Mas aquela palavra, verdade, ecoou em sua mente, sem que ele conseguisse apagar. De volta à sua cobertura luxuosa, Henrique caminhava pelos corredores repletos de obras de arte. Nada faltava. Carros importados na garagem, chefes à disposição, viagens a qualquer lugar do mundo. Mas, apesar do brilho, havia um vazio que o atormentava nas madrugadas. Sentava-se diante da janela de vidro, olhando para a cidade iluminada e se perguntava: por que não me sinto completo? Por que essa sensação de que falta algo? Nesses momentos, lembranças da infância surgiam, contra a sua vontade. A mãe costurando roupas, o pai o ensinando a andar de bicicleta, o cheiro de pão quente nas manhãs simples.
Henrique se levantava irritado, tentando afogar as memórias com mais trabalho, mais contratos, mais dinheiro. Mas o vazio permanecia. Enquanto Henrique lutava contra seus próprios fantasmas, outro perigo surgia em seu império. Seu sócio mais próximo, Eduardo Prado, sorridente em público, tramava nas sombras. Eduardo invejava o sucesso de Henrique e queria uma parte maior dos lucros. Em reuniões discretas, já negociava com concorrentes estrangeiros para derrubar o amigo. Henrique se acha invencível, dizia Eduardo a um investidor. Mas ele tem um ponto fraco: os pais. O investidor ergueu as sobrancelhas. Como assim? Eduardo sorriu enigmático. Ele os renega, mas não sabe o que eles escondem. Se essa verdade vier à tona, Henrique pode perder tudo. Na mesma semana, Henrique recebeu uma carta misteriosa, escrita à mão, algo raro em sua vida moderna. A caligrafia era tremida, mas firme. Filho, chegou a hora de você saber quem realmente é. Não ignore. Encontre-nos. Seu pai. Henrique amassou a carta, furioso. Mas algo nele tremeu. Quem realmente é? O que isso queria dizer? Decidiu ignorar, mas naquela noite não conseguiu dormir. Sonhou com portas fechadas, com vozes chamando seu nome, com uma sombra que sempre o observava de longe. Acordou suado, o coração acelerado. Pela primeira vez em anos, sentiu medo. Dias depois, Henrique saiu de uma reunião importante em seu escritório de vidro, no topo de um arranha-céu. Quando entrou em sua sala, encontrou os pais sentados à sua espera. Como entraram aqui? Ele exclamou irritado. Pedimos autorização, disse a mãe, firme, mas com ternura no olhar. Você pode nos expulsar da sua vida, Henrique, mas não pode fugir da verdade. Henrique bufou, cruzando os braços. E que verdade seria essa? Que vocês sempre foram um peso? O pai se levantou lentamente, encarando o filho nos olhos. Pela primeira vez, sua voz soou forte, quase cortante. A verdade, Henrique, é que você não sabe quem realmente é. O bilionário sentiu um arrepio. O coração disparou. Como assim? A mãe segurou sua mão contra a resistência dele e disse com lágrimas nos olhos. Você não é quem pensa que é. E chegou a hora de saber tudo. Henrique, pela primeira vez em muito tempo, ficou sem palavras. Henrique encarava os pais em sua sala de reuniões, rodeado por janelas que revelavam a cidade inteira. Era um ambiente de poder absoluto, mesas de mármore, cadeiras de couro, telas exibindo gráficos milionários. E no meio disso, aquele casal simples parecia deslocado, quase como personagens de outro mundo. Ele riu, tentando mascarar o nervosismo. Vocês enlouqueceram. Vem aqui no meu escritório dizer que eu não sou quem penso que sou. Vocês estão com delírios de velhice. A mãe respirou fundo. Henrique, nós guardamos isso por anos, não porque quisemos mentir, mas porque era a única forma de proteger você. Proteger? Ele explodiu, batendo as mãos na mesa. Vocês nunca protegeram nada. Eu construí tudo sozinho, com esforço, inteligência, sacrifício. Se houve alguém que precisou se proteger de alguma coisa, esse alguém fui eu. De vocês. O pai se aproximou lentamente. Os olhos cansados escondiam uma força que Henrique não conhecia. Você acha que o dinheiro o fez invencível, mas não sabe a guerra que enfrentamos para que você pudesse chegar até aqui. Henrique levantou-se de repente, como se quisesse expulsá-los fisicamente dali. Guerra? Não me façam rir. A única guerra que vocês travaram foi contra a dignidade. Sempre pobres, sempre pequenos. Eu não quero ouvir mais nada. Mas no fundo, uma dúvida corrosiva começava a nascer. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Henrique não conseguia apagar as palavras dos pais da mente. Você não sabe quem é. Nós te protegemos. Ele serviu um uísque caro, mas mesmo a bebida parecia amarga. Deitou-se no sofá e, contra sua vontade, as memórias vieram como um vendaval. Uma imagem de infância borrada pela distância do tempo. Estava em um carro velho, deitado no banco traseiro. Chovia muito. Ele chorava, mas não lembrava o motivo. A mãe o abraçava forte, repetindo,
Está tudo bem, está tudo bem. Na frente, o pai dirigia nervoso, olhando para trás o tempo todo. Henrique se levantou suado. O que foi isso? Murmurou. Nunca lembrava daquela cena. Por que agora, justamente agora, essa memória voltava? Tentou se convencer de que era imaginação. Mas algo no peito lhe dizia que aquela lembrança era real. Enquanto Henrique mergulhava em suas dúvidas, seu sócio Eduardo via a oportunidade perfeita. Chamou uma reunião secreta com investidores estrangeiros. A sala era discreta, sem janelas, iluminada apenas por abajures. Senhores, começou Eduardo com um sorriso calculado, Henrique Vasconcelos é um gênio dos negócios, mas como todo gênio, tem segredos. Segredos que podem destruí-lo. Um investidor estrangeiro de sotaque carregado perguntou: que segredos? Eduardo apoiou-se na mesa. Ele renega os pais, mas o que ele não sabe é que os pais têm um passado obscuro. E se esse passado vier à tona, todo o império de Henrique pode ruir. Os investidores se entreolharam, intrigados. Eduardo então completou: vocês me ajudam a derrubá-lo e eu divido os lucros. Naquele momento, o destino de Henrique começava a se entrelaçar não só com a verdade de seus pais, mas também com a traição de alguém que fingia ser seu amigo. 2 dias depois, Henrique foi surpreendido. Ao chegar em casa, encontrou os pais sentados em sua sala. Eles tinham conseguido entrar com a ajuda da governanta, que ainda os respeitava. Ele bufou, largando a pasta de couro sobre a mesa. Vocês não cansam? Eu já disse para me deixarem em paz. A mãe, firme, respondeu: não, Henrique. Não vamos te deixar em paz, porque se você não ouvir agora pode ser tarde demais. Ele ergueu a voz. Tarde para quê? Vocês falam em enigmas, em verdades, em segredos, mas nunca dizem nada. O pai se levantou. Está bem. Se quer tanto ouvir, vai ouvir. Mas não se atreva a nos interromper. Henrique cruzou os braços, fingindo indiferença. Mas por dentro, seu coração batia como um tambor. O pai começou a falar, a voz pesada como chumbo. Henrique, você não nasceu onde pensa. Não nasceu sequer com o nome que carrega hoje. Henrique arqueou as sobrancelhas incrédulo. O que está dizendo? A mãe segurou a mão do marido, continuando. Você era apenas um bebê quando tudo aconteceu. Nós te encontramos em circunstâncias que mudaram nossas vidas para sempre. Henrique deu uma risada nervosa. Encontraram? O que isso significa? O pai encarou-o firme. Significa que você não é nosso filho biológico. O silêncio caiu como um raio. Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso é ridículo. Vocês estão inventando essa história para me manipular. Querem me fazer sentir culpa, é isso? A mãe chorava. Não, Henrique, é a verdade, e é hora de você saber tudo. Henrique se afastou, cambaleando, como se o peso de toda a sua fortuna fosse de repente um fardo insuportável. Narrador. Quando a verdade é dita pela primeira vez, ela não cai como uma chuva torrencial. Ela começa como um pingar tímido, quase um sussurro. Mas Henrique sentiu aquele sussurro como um trovão. O escritório estava estranhamente silencioso. O relógio caro na parede fazia um tic-tac discreto, contrastando com a sensação de que, por dentro, tudo batia alto demais. Henrique tinha acabado de ouvir dos próprios pais que não era filho biológico. As palavras simples tinham o peso de uma avalanche. Ele recuou 2 passos, estático. Era como se a gravidade do mundo tivesse mudado de direção e agora o puxasse para dentro de si. Repitam, ele sussurrou, a voz falhando. Eu não ouvi direito. É isso que estão dizendo? Que eu não sou... Ele engoliu seco. A palavra filho não saía, porque de repente parecia frágil demais. A mãe, com as mãos entrelaçadas, respirou como quem emerge depois de um mergulho longo demais. Henrique, quando você apareceu há muitos anos, nós não estávamos procurando por um filho. Nós estávamos tentando sobreviver. Eu costurava para fora. Seu pai fazia bicos. Não existia espaço para sonhos grandes. A vida era apertada, mas a gente tinha fé. O pai aproximou-se um passo, evitando o contato brusco,
como se o próprio ar pudesse se partir. Foi numa noite de tempestade. Eu lembro do barulho do telhado, lembro do cheiro da terra molhada, lembro do seu choro. Um choro que não parecia de criança, parecia uma sirene chamando por socorro. Eu saí para ver o que era e encontrei você. Henrique respirou fundo e encarou o pai como se cada olhar fosse um pedido de prova. Encontrou onde? Numa caminhonete abandonada, 2 ruas abaixo. O motor ainda quente, a porta entreaberta. Um cobertor caro demais para aquela rua. E você, um bebê, com um bracelete de ouro no pulso. Sem bilhete. Sem nada. Só um detalhe. O pai hesitou. Os olhos marejaram. O cobertor tinha um monograma. Uma letra apenas. Um M. Henrique sentiu o coração dar um salto estranho. Um M? De quê? O que isso tem a ver comigo, além de... Ele não terminou a frase. Tudo soava impossível. A mãe tentou segurar seu braço. Henrique recuou instintivamente e o gesto feriu a mulher de forma invisível. Filho, ela murmurou, escolhendo com cuidado a palavra que ele não conseguia pronunciar. A gente não sabia o que fazer. Havia um posto policial, sim. Mas, naquela semana, o bairro estava tomado por medo. Haviam homens rondando, carros escuros, gente que sumia depois de falar demais. Seu pai disse, se a gente for à polícia e isso for maior do que parece, podem tirar o menino de nós. E se for perigoso, podem tirar a nossa vida. Eu era jovem. Eu tremia. E você chorava. Nós te acolhemos. Você dormiu no nosso peito naquela noite. E no dia seguinte, já era nosso. Henrique andou até o vidro que dava para a cidade. Lá embaixo, um tabuleiro de luzes. O mundo que ele dominava com negociações e cifras agora parecia frágil como um castelo de cartas. Ele prendeu a respiração como se o ar novo doesse. Por que nunca me contaram? Perguntou sem encarar os dois. Porque nós tentamos, o pai respondeu, em diferentes momentos, mas cada vez que a vida te dava um degrau, você subia correndo e puxava a escada. A gente ficou com medo de te perder. De perder a única coisa certa que a gente tinha. Você. Henrique voltou-se magoado e raivoso ao mesmo tempo. Não me romantizem. Vocês mentiram a vida inteira. A mãe fechou os olhos por um instante. Mãe que mente para salvar o filho não dorme nunca, Henrique. Eu não dormi por anos. E cada vitória sua, cada entrevista, cada foto, eu sentia orgulho e culpa. Eu sabia que um dia você ia me odiar por isso. O silêncio se estendeu. Henrique sentiu vontade de gritar, de mandar os dois embora, de apagar a conversa com um botão. Mas pela primeira vez, percebeu que não tinha botão nenhum. Tinha apenas a verdade parada diante dele pedindo passagem. Continuem, disse, firme, limpando uma lágrima que escapou sem autorização. Se eu não sou quem eu penso que sou, então, quem eu sou? O pai lançou um olhar breve para a mãe, como quem pede permissão para um passo impossível. Para te dizer quem você é, precisamos te mostrar do que te escondemos. E isso não vai caber em palavras ditas no alto de um prédio. Vai doer lembrar. Vai doer ouvir. Mas chegou a hora. Henrique olhou para o relógio, depois para o horizonte. Eu vou ouvir. Mas não me peçam para perdoar. Não hoje. A mãe assentiu lentamente. Não te peço perdão, te peço coragem. E a tempestade, enfim, começou a formar-se. Memórias são filmes mal editados. Tem cortes bruscos, trilhas trocadas, cenas faltando. Quando os pais de Henrique abriram a porta da lembrança, a tela escureceu e a história recomeçou do zero. A imagem volta a um bairro simples muitos anos atrás. Chove forte. A água corre em veios pelas calçadas. Os cães se escondem sob varais improvisados. O pai de Henrique, mais jovem, com mãos calejadas e jaqueta surrada, caminha de cabeça baixa, protegendo-se com um jornal já encharcado. Ele aperta o passo quando escuta um som fino, insistente. Um choro. É um gato? Pergunta para si, tentando manter o rumo. Mas o choro aumenta. Não é gato.
É bebê. Ele dobra a esquina e vê a caminhonete. É um modelo caro demais para aquela rua de tijolos irregulares. O farol dianteiro pulsa fraco, como se estivesse piscando lentamente. A porta está apenas encostada. O pai se aproxima com cautela, olha ao redor. Não há ninguém. Abre. O cheiro de couro e perfume importado invade a noite fria. E ali, no banco de trás, um pacote. Um cobertor espesso, de linha creme, com um monograma M bordado com fios dourados. Dentro a criança, o rosto vermelho de tanto chorar, as mãos minúsculas agarrando o ar. No pulso, um bracelete fino de ouro branco, com uma pedrinha azul que cintila mesmo sob a luz pobre do poste. O pai engole em seco. Meu Deus! Ele sussurra, como se alguém pudesse ouvir a blasfêmia de ter encontrado um milagre. Quem te deixou aqui? Ele recolhe o bebê, que se acalma pouco a pouco, como se o calor de um peito conhecido tivesse sido devolvido. O pai fecha a porta da caminhonete, caminha 2 passos e volta inquieto. Abre de novo. Procura no porta-luvas, no assoalho, sob os bancos. Nada. Sem documentos. Sem foto. Sem uma palavra. O desespero cresce. A chuva aperta. Ele corre com o bebê coberto até a casa modesta. A mãe de Henrique, jovem, olhos de susto e ternura, abre a porta. O que foi? Você está encharcado, homem. Ela vê o cobertor, vê o movimento do pequeno corpo, engasga. Um bebê de quem? Não sei, responde o pai arfando. Estava numa caminhonete, sozinho. Isso não é coisa de gente do nosso bairro. Isso é coisa grande. Eu pensei em levar na polícia, mas... Ele aponta para fora, para a rua encharcada, como se a noite fosse um animal à espreita. Tem carro que ronda, tem gente esquisita por aqui. Se isso for mais do que parece... A mãe morde o lábio, já com a criança nos braços. O bebê reluta por um segundo. Depois encosta o rosto no seio da mulher como se aquela pele fosse um mapa antigo e conhecido. Ele tem frio, ela diz, e a frase é um veredito. Leva-o para dentro, enrola-o com mais um cobertor, aquece um pouco de leite. O que fazemos amanhã? O pai passa a mão na cabeça indeciso. Amanhã? Ele repete, tentando aprisionar o tempo numa palavra. Amanhã a gente vê. É tarde, chove forte, a delegacia fica longe. Amanhã, mas o amanhã demorou muitos anos para chegar. Nas semanas seguintes, o casal tentou timidamente sondar a vizinhança. Descobriram que uma caminhonete de luxo fora vista na área por 2 ou 3 dias. Um velho comentou no bar. Gente grande, viu? Gente que não gosta de conversa. Outro acrescentou. Falaram que estavam procurando uma rua sem saída, aquelas lá de baixo. O pai e a mãe decidiram calar. Deram um nome ao bebê, Henrique. Batizaram-no com a água que podiam, cravaram o menino na rotina de pão, de sol, de mãos simples. O bracelete? O pai o guardou numa caixa de madeira, escondida sob a tábua solta do assoalho. O cobertor M foi guardado num saco plástico no fundo do guarda-roupa, dobrado como um segredo. Você ia crescer. A mãe narra no presente, olhando Henrique no escritório do arranha-céu. E a cada vez que eu pensava em te contar, algo me parava. Medo. Medo da polícia, medo de quem deixou você ali, medo de te perder. Quando você começou a se destacar, minha covardia cresceu junto. Eu não queria que ninguém viesse te tomar de mim. E eu não queria te perder. Por dentro. Henrique esfrega o rosto com as mãos. E vocês? Vocês nunca tentaram descobrir quem me deixou? Nunca investigaram a letra M, o bracelete, nada? Tentamos do nosso jeito, o pai admite. Mas nosso jeito era pequeno. E parecia que toda vez que eu puxava um fio, alguém cortava com uma tesoura invisível. Sussurros, olhares. A gente entendeu. Havia uma razão para terem te escondido ali. E que talvez a melhor forma de te proteger fosse te fazer invisível. Só que você nasceu para ser visto. Henrique fecha os olhos. O peito dói. E agora? O que mais vocês guardaram? A mãe o encara com um medo antigo e uma coragem nova. Guardamos o cobertor. Guardamos o bracelete.
E guardamos um nome que ouvimos sussurrado, uma única vez naquela semana. Um sobrenome que sempre nos gelou o sangue. Qual? Henrique pergunta, a voz quase um fio. Montebello. O nome bate como um trovão no escritório silencioso. Henrique abre os olhos alerta, como se a sala tivesse virado um campo de batalha. Há sobrenomes que são chaves. Abrem portas de mansões e também de cofres escuros. O de Montebello abria ambas. Henrique caminha pelo escritório, as mãos nos bolsos, tentando lembrar onde já ouvira aquele sobrenome. Ele o conhecia, não era desconhecido no mundo dos negócios. Os Montebello eram uma família antiga, ligada a agronegócio, logística, bancos, respeitados em público, temidos em privado. Era dito que resolveram as maiores crises financeiras da década com um aperto de mão. Era dito também que resolveram inimizades com o mesmo gesto, mas com outra mão, a de ferro. Como vocês ouviram esse nome? Henrique pergunta, fixando o pai. No bar da esquina há muitos anos, o pai responde. 2 homens beberam demais e sussurraram. Essa caminhonete não devia ter parado por aqui. Se é coisa de Montebello, vai ter gente pagando caro. Eu ouvi, fingi que não ouvi e levei o medo para casa. A mãe completa. Depois disso, semanas mais tarde, passaram 2 carros pretos devagar na rua. Ninguém desceu. Ninguém perguntou nada. Só passaram, 2 vezes. Olharam para as casas como quem confere prateleira. Eu tremi. Henrique sente uma náusea leve. A palavra Montebello corre por suas veias como se fosse gelo moído. Ele se volta à janela, observa seu próprio reflexo sobre a cidade. A imagem de um homem que sempre acreditou ter erguido a si mesmo por mérito puro, agora atravessada por um sobrenome que não era seu e por uma origem que talvez fosse perigosa demais para ser assumida. Vocês entendem o que isso significa, não entendem? Ele diz com uma frieza que escapa do controle. Se esse sobrenome estiver ligado a mim, mesmo que como um erro, uma sobra, um acaso, a minha vida toda pode virar alvo. E... Ele respira forte, conteve um tremor. O meu império também. O pai afirma com a cabeça triste. Por isso te escondemos. Por isso aceitamos seu desprezo. Era mais seguro te ter longe da nossa verdade do que te perder. Henrique fecha os olhos e visualiza a noite da caminhonete como se estivesse lá. O monograma M, o bracelete com a pedra azul. As peças soam convincentes demais. Uma memória bruxuleia, aquela do carro e da chuva que o visitara dias antes. Ele estava conectado àquela tempestade. E o bracelete? Ele pergunta. Onde está? A mãe não tira os olhos dele. Em casa, na mesma caixa. Nunca vendemos, nunca mostramos. É sua única pista. E o cobertor? Intacto, o pai responde. Eu guardo como quem guarda uma prova de um crime que não sabe se cometeu. Henrique se vira rapidamente, pega o celular para ligar para seu motorista, depois para. Ele não quer colocar ninguém no circuito. Não ainda. Nós vamos pegar. Agora. Ele decide num tom de comando que sempre funcionou no mundo, mas que ali, entre os 3, soa como um pedido. A mãe sorri de leve, cansada. É a primeira vez que você diz nós. Eu vou com você. Henrique sente algo ceder dentro de si. Um tijolo saindo do muro que ele construiu para separar-se deles. Mas antes de se permitir sentir, ele puxa o assunto para um terreno prático. Se meu nome toca a família Montebello, então não sou o único que sabe disso. Alguém mais pode ter juntado as peças. O rosto de Eduardo, o sócio, surge na sua mente como um reflexo indesejado. Nas últimas semanas, a ansiedade dele, os sorrisos calculados, as ligações que caíam rápido demais. Eu tenho um sócio que adora encontrar rachaduras e enfiar cunhas. Se ele souber ou se já soube, o pai franze a testa. Esse tal do Eduardo, em entrevistas ele sempre está ao seu lado. Ele sorri com o olho? Não. Henrique responde sem pensar. Ele sorri com os dentes. Narrador. Quando um homem começa a desconfiar não só do passado, mas do presente, o terreno inteiro se torna pantanoso. Cada passo pede uma corda. Henrique decide.
Vamos à sua casa, agora. Mas sem motoristas, sem seguranças. Eu mesmo dirijo. O pai hesita, mas concorda. Se for para pegar o que é seu... Vamos. Quando os três deixam o arranha-céu, a câmera imaginária acompanha o elevador descendo andares de vidro, como se mergulhasse num aquário escuro. O saguão é amplo. Os funcionários cumprimentam Henrique. Ele passa sem responder. Do lado de fora, a noite de São Paulo tem cheiro de escapamento e vento úmido. Henrique destrava um carro discreto, longe da sua frota ostensiva. Escolheu o menos chamativo. Enquanto dirigem, ninguém fala por alguns minutos. A cidade corre pelos vidros, neon e sombras. Henrique aperta o volante. Se eu descobrir que parte da minha vida é Montebello, ele murmura, eu vou querer saber por quê. Por que deixar um bebê numa rua simples? Por que fugir? Quem estava atrás de mim? A mãe olha na estrada, a voz baixa, quase um rezo. Talvez o amor seja mais cruel do que pensamos. Às vezes amar é deixar. Às vezes, amar é fugir. Henrique sorri de lado, sem humor. Ou é uma transação, e eu, mais do que ninguém, sei que transações sempre vêm com custo. A casa humilde dos pais surge na esquina de sempre. Uma janela com cortina de renda, o portão que range. Henrique sente uma pontada de nostalgia que odeia admitir. Ele estaciona, desce, inspira fundo o cheiro de planta molhada e pão. O cheiro da infância. Os três entram. A sala é pequena, mas o silêncio que a preenche é grande. A caixa, a mãe diz, indo direto ao quarto. O pai e Henrique ficam no corredor, dois homens que se medem sem querer. O pai aponta para o assoalho. Essa tábua, eu que soltei e preguei de novo. Henrique ajoelha, desliza os dedos pela madeira, encontra a cabeça do prego velho, ergue com cuidado. Debaixo, a caixa de madeira. Ele a retira como quem retira um coração antigo do gelo. A mãe retorna, os olhos úmidos. Abre, ela diz. Henrique abre. Dentro, o cobertor creme com o M ainda reluzente sob a luz fraca do teto. Ao lado, o bracelete de ouro branco com a pedrinha azul, que brilha como se tivesse guardado a noite dentro dela. Henrique segura o metal frio. A pele reconhece o peso. É leve e é pesado. É pequeno e é gigante. É só ouro e é muito mais do que ouro. Eu vou descobrir, ele diz, com uma resolução nova debaixo da voz. Nem que eu precise virar o país de cabeça para baixo. E discretamente do outro lado da rua, um carro escuro liga os faróis por um segundo e os apaga. Há alguém vendo. O passado não é a única coisa observando Henrique naquela noite. Objetos carregam histórias. Alguns são só decoração. Outros são mapas. O bracelete era um mapa. De volta à cobertura, Henrique fecha todas as cortinas, desliga assistentes domésticos, recolhe celulares, o dele e o dos pais, e coloca em uma caixa de metal que bloqueia sinais. É paranoico, mas necessário. Na mesa de mármore, estende o cobertor e pousa o bracelete no centro como se estivesse preparando um ritual antigo. Eu preciso de detalhes, diz, quase para si mesmo. A pedrinha azul. Que pedra é? Safira, turmalina, aquamarine? O corte, o engaste, o padrão do ouro? Se isso veio de uma família rica, tem assinatura. Joalheiros importantes deixam marcas invisíveis a olho nu, mas detectáveis com ampliação. É assim que peças são rastreadas em leilões. O pai ergue as sobrancelhas admirado e assustado. Como você sabe disso tudo? Eu compro e vendo empresas, mas também compro silêncio. Henrique responde duro. Já precisei rastrear objetos. Aprendi o suficiente para não depender de ninguém. Ele pega uma lupa profissional que tem num estojo, item que sempre usou para avaliar obras de arte antes de investir em fundos específicos. Pela lente, a pedrinha azul ganha montanhas e vales. A superfície mostra minúsculas inclusões como constelações. Henrique inclina o bracelete, observa a base, a parte interna do aro, os minúsculos sulcos. Prende a respiração. Aqui, ele aponta. Uma marca. 3 letras quase invisíveis. VDM. E um número. 7312. A mãe se aproxima, receosa, como se olhar demais pudesse quebrar o destino.
O que isso quer dizer? VDM pode ser a sigla de um ateliê de um ourives. Valdete de Milano, Veron on Demarche, Vicente de Moraes. Henrique fala rápido, pensamentos atropelados. O número parece um catálogo, série 73, peça 12. Ele respira, de novo. Eu conheço quem pode saber. Quem? O pai pergunta. Henrique hesita por um segundo. O rosto de Eduardo aparece como uma sombra. Não é o Eduardo. Nunca mais eu ponho a minha história nas mãos dele. Uma lembrança o atravessa. Eduardo rindo num rooftop, desdenhando de famílias tradicionais. Todo castelo tem porão, ele dissera. Na época, Henrique achou esperto. Hoje parece uma ameaça. Eu conheço uma curadora de leilões, Bárbara Alencar. Ela trabalha em São Paulo, já assessorou famílias perigosas sem se queimar. Se alguém encontrar o rastro de um ourives pelos porões do país, é ela. A mãe segura o braço dele, um gesto pequeno que diz muito. Pode confiar. Posso pagar, Henrique rebate com a frieza que usava no mercado, mas depois suaviza. E confio o suficiente. Ele liga para Bárbara num número pessoal. A ligação cai na caixa postal. Henrique escreve uma mensagem curta. Preciso de uma avaliação privada e urgente. Peça antiga, assinatura VDM e série 7312. Pago em dobro pela descrição. Em menos de 5 minutos, 3 pontinhos aparecem. Depois a resposta. Amanhã às 7 horas antes de abrirmos. Traga a peça, sem acompanhantes. Henrique olha para os pais. Ela pediu para eu ir sozinho. Mas vocês vão esperar no café do prédio. Eu não escondo mais nada de vocês. Pausa, uma confissão. Ou pelo menos tento. O pai sorri de canto, cansado. Quando um homem diz, tento, é porque já começou. Narrador. Decisões grandes costumam vir embrulhadas com medo. O medo de Henrique era duplo, do que iria descobrir e de quem descobriria com ele. Antes de encerrar a noite, Henrique toma outra precaução. Ele leva o cobertor e o bracelete para um cofre secundário no apartamento, não o principal que todos os funcionários conhecem. Abre a parede falsa atrás de uma estante móvel, um mecanismo que ele mandou instalar depois de um caso de tentativa de extorsão anos atrás, e guarda as peças dentro de uma caixa com sensor de movimento. Ao fechar, sente que está aprisionando por algumas horas não só objetos, mas também um urro que quer sair da garganta. Vão descansar, ele diz aos pais, indicando a suíte de hóspedes. Amanhã cedo, 6h30, descemos juntos. A mãe toca a mão dele por um instante e, num reflexo, Henrique não puxa. Deixa. Ela sorri. Pequenos degraus são degraus, ainda que tímidos. Quando os 3 finalmente se recolhem, a câmera imaginária passeia pelo apartamento escuro, para e foca numa luz LED muito discreta, piscando em vermelho sob o console da sala. Um rastreador? Um microdispositivo? Não sabemos ainda, mas é um sinal. Alguém está mais perto do que deveria. O nome de Eduardo, mais uma vez, roça a nuca de Henrique como um vento frio. De madrugada, Henrique acorda. Sonhou com o M do cobertor transformando-se em um labirinto que se mexe. No centro, uma porta. Atrás da porta, uma voz de homem. Você não é meu, mas é meu destino. Ele acorda com o coração disparado, senta-se na cama e encara a escuridão. Eu vou até o fim. Ele sussurra, sem saber para quem, nem se pede permissão ou oferece ameaça. Talvez os dois. Algumas pessoas trabalham com arte, outras trabalham com silêncio. Bárbara Alencar fazia os dois. O amanhecer mal espreguiçou na cidade quando Henrique estacionou num subsolo anônimo de um prédio discreto nos jardins. Os pais desceram com ele, mas ficaram para trás, como combinado, rumo a um café pequeno no térreo, onde uma televisão sem som exibia notícias que ninguém ouvia de verdade. Henrique, com uma pasta preta na mão, atravessou o corredor azulejado que levava ao elevador de serviço. O prédio abrigava uma casa de leilões boutique, daquelas que não colocam placas chamativas na fachada. Quem precisa saber, sabe. Quem não precisa, não encontra. Ao tocar o interfone, uma voz metálica pediu que ele mostrasse a palma da mão para a câmera. Protocolo novo.
A porta abriu. A sala de recepção era sóbria. Paredes em cinza, quadros discretos, uma mesa de nogueira. Atrás dela, Bárbara Alencar, 40 e poucos anos, cabelos presos, olhar que pesava pessoas como quem pesa joias. Ela se levantou com um sorriso que não comprometia nada. Henrique, ela disse, sem diminutivos. Chegou cedo. Bom. Você também, ele respondeu, tentando soar casual e falhando. Obrigado por me receber. Discrição se paga acordando cedo, ela comentou, apontando para uma porta lateral. Venha. Entraram num laboratório de avaliação. Microscópios, luzes frias, gavetas com plásticos livres de ácido, pinças que mais pareciam instrumentos de cirurgia. Bárbara estendeu a mão. A peça. Henrique abriu a pasta, retirou o bracelete embrulhado em um tecido macio, aquele que usava para manusear obras sem deixar gordura de dedo. Ao ver a pedrinha azul, Bárbara arqueou uma sobrancelha, interessada sem demonstrar surpresa. Permite? Claro, ele disse, e deu um passo atrás, como se desse espaço à verdade para respirar. Bárbara colocou luvas finas, posicionou o bracelete sob a luz, ajustou o foco do microscópio. Seu rosto não se mexia, apenas os olhos trabalhavam, caçando sinais. Ela apoiou a peça num suporte, virou, inclinou, olhou a base interna, a lateral, o fecho. Um quase inaudível escapou. Ela não explicou o som. Troca a lente, mais luz, menos luz. Outro ângulo. VDM, ela disse mais para si do que para ele. E 7312, deixe-me tentar uma coisa. Ela digitou num terminal ao lado, acessando um banco de dados que não aparece em buscador nenhum. As leiloeiras sérias têm mapas próprios, que só se abrem com chaves de confiança, que levam anos para serem conquistadas. Bárbara digitou nomes, cruzou códigos, ergueu o olhar para Henrique uma vez, como quem mede o quanto pode dizer. Decidiu continuar. O VDM pode ser Veron Ademarque, ateliê que operou discretamente no eixo Rio-São Paulo nas décadas de 70 e 80, com raízes em Turim. Eles produziam sob encomenda para 3 famílias importantes. Os registros não são públicos, mas eu vi referências em catálogos privados. A série 73 bate com um lote especial de 1973, peças infantis. Ela parou, olhou de novo pelo microscópio. Aqui, uma micromarca no fecho, uma flor de lis dentro de um escudo. Isso é assinatura de cliente, Henrique, não do ourives. Cliente? Ele repete, sentindo que o chão se movia 1 centímetro por vez. Quem? Bárbara não respondeu de imediato. Abriu uma gaveta, tirou um conjunto de fichas em plástico, algo quase anacrônico. Passou uma a uma no leitor. Cada ficha liberava uma microimagem e uma anotação manuscrita digitalizada. Era um arquivo pessoal, não institucional. Coisas que curadores guardam para o caso de um dia. Parece que um dia era hoje. A flor de lis dentro de um escudo. Ela fala, como quem aprecia um detalhe de pintura renascentista. É um símbolo que aparece muito discretamente em encomendas da família Montebello. Nunca em peças públicas, sempre em itens íntimos, alfinetes de gravata, pingentes, braceletes de bebê. Eles não exibem brasões, eles codificam. VDM produziu para eles na primeira metade da década de 70. Depois desapareceram das notas, ou passaram a usar nomes de terceiros. Henrique encosta na mesa, as pernas pedem âncora. Então é isso, A palavra falha outra vez. Ele não sabe se quer terminá-la. Eu posso ser uma criança associada a eles? Bárbara completa, com cuidado. Se esse bracelete foi feito para a família Montebello, a peça aponta nessa direção. Mas, ela levanta um dedo. Peça não é prova de DNA. É um fio. Forte, elegante, caro. Mas um fio. Tem mais. Henrique abre a pasta de novo, retira o cobertor creme e o estende com a delicadeza de quem abre uma carta de despedida. O monograma M. Eu preciso que você me diga se isso é comum, se existe padrão, se pode ser deles. Bárbara se aproxima, toca as bordas com a luva
Examina o bordado. Linha de seda. Ponto antigo. A fonte da letra M é clássica, mas tem um detalhe. A perna direita tem uma microcurva no final, um floreio que eu já vi. Ela fecha os olhos por um segundo, vasculhando lembranças. Depois, caminha até uma estante e retira um livro pesado, sem título na lombada. Apenas um papel colado. Catálogos têxteis. Privados. Abre em uma página marcada. Mostra a Henrique uma fotografia em preto e branco de um conjunto de enxoval infantil, década de 60, e lá, o M com o mesmo floreio. A legenda manuscrita, quase ilegível, tem o nome de uma costureira exclusiva e abaixo o cliente, M. Só isso. Um M que podia ser qualquer M. Não é prova absoluta, ela diz, honesta. Mas enquanto curadora eu diria, os sinais apontam com elegância para a mesma porta. VDM, flor de lis em escudo, monograma com floreio. E essa pedrinha azul? Não é safira, é uma espinela azul cobalto, raríssima para a época, que um comprador específico introduziu no país no início dos anos 70. Chutaria que veio via Genebra. Quem trouxe? Um banqueiro com sobrenome... Ela olha para ele, decide não concluir. É desnecessário. Henrique respira como quem emerge. E agora? Agora você decide se puxa esse fio até onde ele arrebentar. Bárbara responde, tirando as luvas. Eu posso te dar nomes de 2 restauradores que trabalharam para os Montebello nessa época. Um ainda está vivo, recluso em Atibaia. Chama-se Otávio Seripieri. O outro, Michele de Marti, morreu. Mas a filha mantém um ateliê com arquivos que ninguém nunca viu. E ela baixa a voz um tom. Há um terceiro caminho. Uma ex-babá que trabalhou na Casa Grande, chamada Lídia. Sumiu da mídia há décadas. Mas eu sei por onde às vezes ela passa. Pessoas como eu precisam saber onde os silêncios moram. Henrique assente. A cabeça calcula rotas, prazos, riscos. O coração, porém, está batendo por outra razão. Pela primeira vez na vida, ele sente que está andando em direção a si mesmo, não apenas na direção do topo. Bárbara, ele diz sincero. Obrigado. Não me agradeça ainda, ela retruca com meio sorriso. Se você abrir essa porta, não vai conseguir fechar sem esmagar algum dedo. E vai ter gente empurrando do outro lado para manter fechada. Henrique guarda as peças, respira fundo e estende a mão. Eu sei. E vou abrir mesmo assim. Quando sai, olha, do corredor, para o café no térreo. Os pais estão lá, dividindo um pão de queijo e uma memória antiga. A mãe, ao ver o filho, ergue os olhos e, por um segundo, parece ser a mesma mulher jovem que aqueceu leite para um bebê abandonado numa noite de chuva. O pai se levanta devagar. Os 3 não precisam de palavras naquele instante. Basta o gesto. Henrique acena levemente com a cabeça. Temos um caminho. A câmera imaginária desliza para fora do prédio. Na rua, um homem observa de dentro de um carro escuro, falando baixo ao celular. Confirmado. Ele tem a peça. Está indo atrás. Uma pausa. Sim, senhor. Montebello. E em outro ponto da cidade, Eduardo fecha um contrato em um hotel de luxo, um sorriso fino no rosto. Começou, ele diz ao investidor estrangeiro. O Castelo abriu a porta do porão. Alguns nomes não são apenas palavras. São códigos. São espelhos que revelam segredos escondidos em gerações. O nome Montebello para Henrique já não era apenas um eco distante. Era uma sombra se aproximando. No caminho de volta para casa, no carro discreto, Henrique dirigia em silêncio. A mãe observava a paisagem pela janela, como se buscasse rostos conhecidos em cada esquina. O pai, imóvel, mantinha os olhos na estrada, embora não fosse ele quem segurasse o volante. O silêncio parecia pesado demais para caber dentro do carro. Henrique quebrou a quietude. Montebello. A palavra saiu como um gosto amargo. Vocês têm ideia do que esse sobrenome significa? O pai respirou fundo, como se tivesse esperado a pergunta por décadas. Nós sempre soubemos que era perigoso. Ouvir aquele nome quando você era pequeno foi como ouvir um trovão distante.
A gente nunca sabia se a tempestade ia chegar até nós. E chegou, Henrique rebateu. Não pela polícia, não pela justiça, mas por mim, porque eu nunca aceitei o silêncio. A mãe virou-se aflita. Filho, ouvir esse nome é uma coisa, carregar esse nome é outra. Você pode não querer o que vem junto. Henrique apertou o volante, os nós dos dedos brancos. Eu já carrego, sempre carreguei, só não sabia. Ele estacionou em frente ao prédio e ficou alguns segundos com o motor ligado. Depois desligou, virou-se para os dois e disse: Amanhã eu vou atrás do restaurador. Otávio Seripieri, ele deve saber de onde veio esse bracelete. E vocês vão comigo. O pai tentou argumentar. Henrique, não precisamos nos expor tanto. Não. Henrique cortou, firme. Essa não é mais só a minha história. É a nossa. Enquanto Henrique traçava o caminho da verdade, Eduardo avançava na sombra. Reunido em um escritório luxuoso de um hotel 5 estrelas, ele encontrava-se novamente com um investidor estrangeiro. Na mesa, taças de vinho caro, mas ninguém parecia saboreá-lo. O clima era de conspiração. Então é verdade, disse o investidor inclinando-se. Ele descobriu algo sobre a origem. Eduardo sorriu, o tipo de sorriso que não aquece. Sim, ele está obcecado. E isso é perfeito. Um homem obcecado é um homem vulnerável. Mas se esse sobrenome Montebello for confirmado, o investidor deixou a frase no ar. Então Henrique não só será destruído, como também se tornará alvo de quem carrega esse nome. Eles não permitem fantasmas no meio do caminho. Eduardo girou a taça, observando o reflexo rubro. E é aí que nós entramos. Quando ele cair, eu já terei preparado a rede para capturar tudo o que sobrar. O investidor arqueou as sobrancelhas. Você não teme que ele descubra sua traição? Eduardo riu baixo. Quem olha para o passado não vê o presente. E Henrique está com os olhos presos em 1973. Alguns homens envelhecem em silêncio, mas carregam chaves para segredos que poderiam incendiar famílias inteiras. Otávio Seripieri era um deles. A casa em Atibaia parecia abandonada. Portão enferrujado, jardim tomado pelo mato, janelas sempre fechadas. Henrique estacionou na rua de terra, acompanhado dos pais. O lugar exalava cheiro de história mal resolvida. Eles tocaram a campainha. Nada. Bateram no portão. Silêncio. Até que, minutos depois, uma voz rouca ecoou de dentro. Quem é? Henrique Vasconcelos. Vim falar sobre uma peça da série VDM 7312, respondeu decidido. Um longo silêncio. Depois, passos arrastados. O portão rangeu e se abriu lentamente. Um homem de cabelos brancos, óculos grossos e mãos manchadas de tempo os encarou com desconfiança. Entre rápido. Ele olhou a rua com receio. Aqui não é lugar para falar nomes. Dentro, a casa estava cheia de gavetas, caixas, pedaços de joias antigas, ferramentas esquecidas. Um museu de memórias não expostas. Henrique colocou o bracelete sobre a mesa. O velho ourives pegou-o com cuidado, quase reverência. VDM... ele murmurou. Faz tempo que não vejo algo assim. Foi você quem fez? Henrique perguntou ansioso. Não, o velho balançou a cabeça. Eu só restaurava. Mas lembro dessa série, lembro bem. Foi feita sob encomenda, família poderosa. Só 3 braceletes assim foram produzidos. 2 desapareceram. Este, nunca imaginei que fosse reaparecer. Para quem foram feitos? Henrique pressionou. Otávio o encarou, hesitante. Os olhos buscaram os dos pais, depois voltaram ao dele. Você tem certeza de que quer saber? Henrique inclinou-se para a frente firme. Tenho. O velho suspirou. Foram feitos para os filhos da família Montebello, um menino e uma menina gêmeos, e uma terceira criança que, segundo boatos, nunca chegou a ser registrada oficialmente. Henrique sentiu o ar sumir. Uma terceira criança? Otávio assentiu. Nunca vi a criança, mas ouvi falar. Diziam que nasceu em segredo, fruto de uma relação complicada, que poderia manchar alianças políticas. Não era para existir.
A mãe de Henrique levou a mão à boca. O pai, em silêncio, apertou os punhos. Henrique, pálido, se apoiou na mesa. Está dizendo que eu posso ser essa criança escondida? Estou dizendo que esse bracelete foi feito para alguém que nunca deveria ter sido visto. O velho ourives o encarou sério. Se você tem ele, então você é a prova viva do segredo que eles tentaram apagar. O pai explodiu após anos de silêncio. Então fizeram do meu filho um fantasma. Tentaram jogá-lo fora como se fosse nada. Henrique se virou para ele, a voz embargada. Não me chama de filho agora. Vocês sabiam que eu carregava uma sombra e nunca me disseram. A mãe chorava em silêncio, cada lágrima como um pedido mudo de perdão. Otávio suspirou. Se os Montebello descobrirem que você sabe disso, vão tentar calar. Para eles, você não é uma pessoa, é uma ameaça. Henrique fechou os olhos, tentando processar. Seu império, sua vida, sua identidade, tudo parecia prestes a desmoronar. Na saída da casa de Otávio, Henrique e os pais perceberam que um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. Vidros escuros, motor ligado. O clima de ameaça era palpável. Henrique acelerou o passo, abriu o carro e mandou os pais entrarem rápido. Enquanto saíam, viu pelo retrovisor que o outro veículo começou a segui-los. Segurem-se, ele disse com a voz firme, tentando esconder o pânico. A perseguição pelas ruas de terra levantava poeira. O carro preto não se aproximava demais, mas também não se afastava. Apenas seguia, como uma sombra paciente. O pai, nervoso, perguntou: Filho, o que vamos fazer? Henrique olhou pelo espelho, depois para frente e murmurou: Vamos lutar. Não importa contra quem, mas eu não vou deixar que apaguem quem eu sou. O cerco estava fechado. O passado cobrava a dívida. O presente se tornava insuportável, e o futuro estava prestes a explodir. A noite parecia feita de sombras mais densas do que o normal. O carro preto o seguira até quase a entrada da cidade, mas Henrique conseguiu despistá-lo em um estacionamento subterrâneo. Ele respirava pesado. Os pais ao lado pareciam abalados, mas havia uma decisão clara em seus olhos. Não dava mais para fugir. O passado estava batendo à porta com força, e agora ele precisava abrir. Poucas horas depois o telefone tocou. Uma voz metálica, distorcida, avisava: Se quer respostas, venha amanhã sozinho ao galpão do porto. Henrique desligou com o coração acelerado. Ele sabia que era perigoso, sabia que poderia ser uma armadilha, mas também sabia que, se não fosse, viveria para sempre carregando um buraco dentro de si. Quando disse aos pais que iria, eles se recusaram a deixá-lo enfrentar aquilo sozinho. O pai foi categórico. Você não nos arrasta, nós caminhamos com você. Pela primeira vez, Henrique não discutiu, apenas aceitou. O galpão abandonado cheirava a ferrugem e maresia. O som do mar batendo contra os pilares ecoava como um aviso antigo. Havia homens de terno escuro nas sombras, e no centro, atrás de uma mesa de metal, um homem de meia-idade se levantou ao vê-los entrar. O olhar gelado, o porte imponente, o nome que saiu de sua boca, fez o corpo de Henrique estremecer. Marcelo Montebello, seu tio. O mundo pareceu girar. Henrique sentiu o ar sumir, mas forçou-se a encará-lo. Marcelo continuou: Você é o garoto, o fantasma, a criança que nunca deveria ter existido. A cada palavra, o peso da revelação caía sobre Henrique como uma pedra. Ele perguntou se era verdade, se realmente fora abandonado por ser uma ameaça. O homem confirmou com frieza. Sua mãe biológica era a mulher errada. Seu nascimento foi um escândalo, uma mancha que poderia destruir alianças. A ordem foi clara: sumam com ele. Mas alguém hesitou. E você sobreviveu. Isso foi um erro. Um erro que agora ameaça tudo. A mãe de Henrique avançou um passo, mesmo tremendo de medo. Com a voz firme, disse: Esse erro foi o maior acerto da nossa vida. Ele não pertence a vocês. Ele é nosso filho. Marcelo riu com desdém. Um bilionário criado por pobres? Um príncipe vestido de trapos? Henrique avançou, os olhos cheios de fúria e lágrimas. Não. Um homem que construiu sozinho o que vocês nunca me deram.
Um homem que errou, que se perdeu, que humilhou quem mais o amava, mas que agora entende quem realmente esteve ao seu lado. Eu não sou o erro de vocês. Eu sou o resultado da coragem deles. O silêncio foi sufocante. Os homens de terno se agitaram, mas Marcelo levantou a mão. Seus olhos analisaram Henrique como quem mede uma peça rara. Um sorriso frio se formou. Talvez você tenha o sangue deles, afinal. Mas lembre-se, sangue não significa família. Fantasmas não têm lugar no mundo dos vivos. E então ele se virou e foi embora, seguido pelos homens. O galpão ficou vazio, exceto pelo som distante das ondas. Henrique caiu de joelhos, os ombros pesados demais. A mãe correu e o abraçou, o pai colocou a mão sobre sua cabeça e, naquele momento, ele chorou como não chorava desde criança. Entre soluços, confessou: eu os rejeitei. Eu disse que não precisava de vocês. E agora, vocês são tudo o que eu tenho. A mãe o embalou como naquela primeira noite, quando o encontrou num cobertor. Você sempre foi nosso filho. Não importa de onde veio. O que importa é para onde você vai. Dias depois, Henrique tomou uma decisão. Pela primeira vez em sua vida, não escondeu nada. Em uma entrevista televisionada, apareceu ao lado dos pais. Quando lhe perguntaram sobre sua origem, respondeu sem hesitar: descobri que não sou quem pensei que era. Fui abandonado e pessoas humildes me acolheram. Eu os humilhei por vergonha. Mas agora sei que a verdadeira riqueza não está em sobrenomes nem em impérios. Está em quem fica ao seu lado, quando o mundo inteiro te rejeita. A entrevista se espalhou pelo país. Alguns o criticaram, outros se emocionaram. Mas Henrique não se importava. Pela primeira vez estava livre. Numa noite comum, sentado à mesa simples da casa dos pais, provou o arroz com frango que a mãe sempre fazia. Sorriu com sinceridade. Está melhor que qualquer banquete que já tive. O pai ergueu o copo de suco. Ao que realmente importa. Henrique brindou com eles e naquele momento soube que sua vida tinha finalmente encontrado um verdadeiro recomeço. Às vezes, os maiores segredos não vêm para nos destruir, mas para nos lembrar quem realmente somos. Henrique buscou ser um bilionário, um nome, um mito, mas descobriu que, no fim, tudo o que precisava era ser filho. E antes de encerrarmos, eu quero que você me diga: de qual cidade e de qual país você está ouvindo essa história? Escreve aqui nos comentários, porque eu adoro ver até onde nossas histórias chegam. E claro, não esqueça de se inscrever no canal, porque ainda temos muitas outras narrativas intensas para viver juntos. Até a próxima.